Olá, pessoal. Bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula 11, né, sobre hidrocarbonetos. Então essa vai ser a nossa aula 12. Meu nome é Brando Brito Pérez e vocês já sabem onde me encontrar. Qualquer coisa é só mandar um e-mail. Então tá, na aula passada nós vimos o quê? Nós vimos os alcanos, os alcenos, os alcadienos, e eu acho que foram só esses, se eu não me engano, né? Não me lembro se a gente viu outros. Agora, nessa aula, a gente vai ver outros 3 hidrocarbonetos que são bastante importantes, os alcinos, os ciclanos e os anéis aromáticos, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre os alcinos. Os alcinos, eles são basicamente hidrocarbonetos que apresentam apenas uma ligação dupla, tá bom? Então, a fórmula estrutural deles vai ser essa aqui, vai apresentar eu falei uma ligação dupla? Uma ligação tripla. Então a fórmula estrutural deles vai ser essa aqui, vai apresentar uma ligação tripla entre os carbonos, e a fórmula molecular vai ser essa aqui apresentada à direita. Novamente, se vocês observarem, existe uma relação entre o número de carbonos e o número de hidrogênios, onde o número de hidrogênios vai ser igual a 2 vezes o número de carbonos menos 2, tá? Um dia eu vou falar para vocês como faz para calcular essa relação aqui, porque essa relação faz bastante sentido. Se vocês realmente pensarem na regra do octeto, lembra que o carbono ele é tetravalente, ele precisa fazer 4 ligações covalentes, que a gente falou isso na primeira aula. Se vocês realmente pensarem em números de ligação e vocês pensarem em cadeia carbônica, vocês vão observar que essa equação aqui faz bastante sentido. E aí vocês não vão nem precisar mais gravar elas, vocês vão simplesmente pensar: "Ah, isso aqui é um alceno, então ele tem uma ligação dupla, então vai ser essa fórmula", porque você vai conseguir calcular isso na sua cabeça, vai conseguir, por meio da lógica, obter esse valor facilmente, tá. Então vamos voltar aos alcinos, né. Eh, a nomenclatura dos alcinos vai ser basicamente a mesma nomenclatura que a gente utilizou anteriormente. A única diferença é que nesse ponto a gente vai substituir o sufixo "ano" ou "eno" por "ino". Novamente a gente vai ter que escolher a cadeia carbônica mais longa, que contém a insaturação, ou seja, a ligação tripla, e a gente vai ter que contar a partir do carbono que torna a ligação tripla menor, ou seja, a posição da ligação tripla menor, tá certo? Então alguns exemplos aqui. Um, alcino com apenas 2 carbonos, vamos pegar lá no alcano, como é que se chamava o alcano com 2 carbonos? O prefixo que a gente usa é o "-et". Então, o alcino vai ser também "-et". "Et-ino", ino vem do alcino, então é um etino, tá. Se a gente tiver um alcino com 3 carbonos, se a gente pegar lá o radical que a gente vai usar para 3 carbonos, é prop, lembra? Met, et, prop, but. Vocês lembram disso? Então tá, 3 carbonos vai ser o prop, então o nome desse composto vai ser o propino. E por último, se a gente pegar um de 4 carbonos, com uma ligação no primeiro carbono, vai ser o but-1-ino, tá certo? E se vocês observarem, esses compostos, eles têm uma nomenclatura vulgar. O que que eles fazem, né? Como a gente possui a IUPAC hoje que padroniza os nomes, mas antigamente não tinha uma IUPAC, não tinha um órgão que simplesmente falava: "Ah, o nome vai ser esse". Então as pessoas basicamente utilizavam nomes vulgares, nomes que, né, que eram os nomes comuns que o pessoal usava na prática, né. Então, para os alcinos, antigamente eles consideravam essa molécula aqui, ou seja, o C tripla C, como sendo um etileno, quer dizer, um acetileno, tá certo? Então isso aqui seria um acetileno. Isso aqui, por exemplo, o propino, ele seria um radical metil ligado a um acetileno. Então isso aqui vai ser um metilacetileno. O butino, ele vai ser um radical etil ligado a um acetileno, então vai ser um etilacetileno. Esses são os nomes vulgares. O nome correto, o nome que é utilizado normalmente, é a nomenclatura IUPAC, mas muitas vezes vocês ainda vão
encontrar os nomes acetileno, metilacetileno, etilacetileno, e até porque, popularmente, as pessoas não usam o nome etino, por exemplo, ao falar do acetileno. Quando a gente fala do gás da solda, eles vão usar o acetileno, eles não vão falar: "Ai, não, pegue o etino", não, eles vão pegar pegue o ati eles vão falar: "Pegue o acetileno", tá. Então esses são nomes que são encontrados no dia a dia. Entretanto, a nomenclatura correta é a nomenclatura IUPAC, que é essa aqui do meio, tá certo? Então só alguns exemplos que nós podemos pegar para vocês. Essa aqui, por exemplo, vai ser uma cadeia carbônica de 4 carbonos com uma ligação no carbono 1, né, uma ligação tripla no carbono 1. Então ela vai ser um but, porque são 4 carbonos, 1, que é a posição da ligação tripla, ino, que representa que é uma ligação tripla, tá certo? E já nesse segundo, a única coisa que vai mudar é a posição da ligação tripla. Observe que a ligação tripla ela vai estar localizada no carbono 2, então vai ser o but2 ino, tá? Nesse outro caso, no segundo exemplo, nós teremos uma cadeia carbônica de 5 carbonos e nós teremos que contar da direita para a esquerda para obter a menor posição para a ligação tripla. Como vocês já se lembram disso, já estão careca de saber, eu já falei isso 1 zilhão de vezes. Vocês já devem se lembrar, né? Então, se você contar da esquerda para a direita, vocês vão notar que a ligação tripla ela vai estar no carbono 3. Se vocês contarem da direita para a esquerda, a ligação tripla vai estar no carbono 2. Logo, a contagem certa vai ser feita da direita para a esquerda, tá? E a gente tem uma ramificação metil no carbono 4. Então, isso aqui vai ser o 4-metil pente 2-ino, tá certo? E por último, esse caso aqui é um exemplo em que tanto do lado esquerdo para o direito, quanto do lado direito para o esquerdo, a ligação tripla vai estar no carbono 3. Então como é que você vai fazer para diferenciar? Você vai utilizar o que a ramificação tiver menor. Consequentemente, a ramificação, contando da direita para a esquerda, vai estar no carbono 2. Se a gente contar da esquerda para a direita, ele vai estar no carbono 5, tá certo? Então a gente vai considerar ele na posição 2 e contar da direita para a esquerda. Logo, nós teremos o 2-metil-X3-ino, tá? E os alcinos no dia a dia, né? Os alcinos eles fazem parte de vários compostos, mas o principal mesmo é o etino ou acetileno, né? O acetileno ele é utilizado como o fluido de solda, ou seja, ele é colocado num tambor e ele é utilizado para esquentar, né? Ele entra em combustão e é tanto calor liberado que ele consegue fundir 2 materiais e unir eles, tá bom? Então isso é só um exemplo. E vamos para exercícios resolvidos, né? Dê um nome, segundo a IUPAC, aos seguintes alcinos. Tá, primeiro alcino. Ele não possui ramificações, claramente, né? E ele possui uma ligação tripla. Essa ligação tripla ela se encontra em qual carbono? Se a gente contar da esquerda para a direita, no carbono 3. Se a gente contar da direita para a esquerda, no carbono 2. Então, nós iremos contar da direita para a esquerda para obter o menor número para a posição. Essa cadeia carbônica tem 5 carbonos, então ela vai ser um pente 2, posição da ligação tripla, ino. Pente 2 ino. Agora vamos ver para esse. Bom, nós temos que pegar a maior cadeia carbônica que contenha a insaturação. Então, a maior cadeia carbônica vai ser essa aqui, daqui até aqui, tá vendo? Essa cadeia possui 6 carbonos, certo? Então, é um X. O radical que vocês vão usar é o radical X, tá? E a gente encontra uma ramificação metil no carbono 3. Então, qual que vai ser o nome dela? Vai ser um 3-metil-X1-ino, tá? Aí vocês podem se perguntar, mas por que a gente não contou da esquerda para a direita? Porque nós temos que encontrar a posição em que a ligação tripla fica com um menor número, tá? O C, nós vamos ter uma cadeia carbônica de 5 carbonos, uma ligação tripla na posição 1 e um radical metil na posição 4. Radical não, uma ramificação metil na posição 4. Então, isso aqui vai ser um 4-metil pente 1-ino. E por último, nós vamos ter essa cadeia carbônica longa aqui de 8
carbonos e uma ramificação metil. Qual é a posição a gente vai fazer a contagem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá. Bom, se vocês observarem, a posição da ligação tripla é no carbono 4, contando tanto da esquerda para a direita, como contando da direita para a esquerda. Ou seja, 1, 2, 3, 4, e desse lado também, 1, 2, 3, 4. O que a gente vai usar para diferenciar vai ser a posição da ramificação. A gente vai usar aquele lado em que a ramificação está menor, a posição dela está menor. Então a gente vai ter que contar da direita para a esquerda. Ou seja, ele vai ser um 3-metil, tá certo? 3-metil oct 4-ino. Tá? E agora vamos para um exercício resolvido, ele envolve algumas outras coisas, tá? Ele envolve tanto a parte do hidrocarboneto, quanto como calcular a massa, o percentual de massa de um dos elementos, tá? Então vai. Certo hidrocarboneto contém 90% em massa de carbono. O composto pode ser o Então, é um hidrocarboneto, então é somente carbono e hidrogênio. Nós podemos olhar nas alternativas e a gente vai reparar que ele coloca alcanos, né, que é o metano e o propano, alcenos, que é o eteno, e alcinos, que é o acetileno e o propino, tá certo? Então, vamos começar e vamos pegar cada uma desses compostos para ver, né, qual a porcentagem de carbono que a gente tem nesse composto. Então, primeiro eu vou começar pri antes de começar, na realidade, vamos pegar as fórmulas, tá? Quais são as fórmulas usuais dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos, tá? A gente lembra que dos alcanos a fórmula vai ser CnH2n mais 2, tá certo? Dos alcenos, a gente vai ter o CnH2n. E dos alcinos vai ser CnH2n menos 2. Tá? Então vamos ver primeiro o metano. O metano ele é um alcano que possui apenas um carbono. Então, o metano ele vai ser o CH4. C, apenas um carbono, H4. H 2 vezes N, 2 vezes 1, mais 2, 4. A massa total dele vai ser 12 do carbono, mais 4 vindo dos hidrogênios, que é igual a 16. Se a gente for calcular o percentual de carbono, vai ser a massa do carbono, 12, dividido pela massa total do composto, certo? Então, 12 dividido por 16 vai ser 75%, ou seja, não, metano não é o nosso composto. O próximo composto que a gente vai ver vai ser o eteno, que é um alceno. O eteno ele é um alceno com 2 carbonos. Então, a gente vai ter 2 carbonos. O número de hidrogênios vai ser 4. 2 vezes 2. A massa total é igual a 2 vezes 12, 28. Agora, dividindo a massa apenas do carbono pela massa total, vai dar 85,7%. Então, também não é a nossa resposta correta. O próximo que a gente vai pegar é o acetileno. O acetileno ele é um composto alcino que possui 2 carbonos. Então, jogando na fórmula, a gente vai ter que o acetileno é C2H2. Calculando a massa total, 2 vezes 12, mais 2, 26. O percentual de carbono é a massa de carbono, ou seja, 24, dividido pela massa total, 26. E a percentual de carbono, nesse caso, é 92,3, ou seja, é acima de 90%. A gente quer aquele que tem 90%. Então, também não é o acetileno. Próximo vai ser o propano. Propano é um alcano de 3 carbonos. A massa total dele vai ser 44. E a massa de carbono, que é 36 dividido por 44, vai dar 81,8%. Então também não é esse. O que vai nos sobrar é o propino, certo? Propino ele é um alcino de 3 carbonos, então a gente vai ter o C3H4, a massa total dele é 40 e a massa de carbono é 36. 36 dividido por 40, 90%. Então é o propino que contém 90% em massa de carbono, tá? Resposta letra A. Agora a gente vai falar dos ciclanos, tá? Os ciclanos eles são hidrocarbonetos saturados, ou seja, eles possuem apenas ligações simples de cadeia fechada. Então, por exemplo, nós temos aqui um ciclano com 3 carbonos, ele vai ser um triângulozinho na fórmula simplificada, e a sua fórmula molecular vai ser C3H6.
Já um ciclano com 4 carbonos vai se formar esse quadradinho aqui, e a sua fórmula vai ser C4H8. O ciclano com 5 carbonos vai formar um pentágono, certo? E a sua fórmula molecular vai ser C5H10. Se vocês notarem, a fórmula molecular dos ciclanos vai ser CnH2n, tá certo? Se você pode notar que o número de hidrogênios vai ser sempre o dobro que o número de carbonos, tá? Na nomenclatura dos ciclanos, é bastante simples. É muito parecido com o que a gente já viu, a única diferença é que a gente vai adicionar o prefixo ciclo antes do composto. Então, esse composto aqui é um composto fechado de 4 carbonos. Se ele fosse aberto, ele seria um composto aberto de 4 carbonos que se chamaria butano. Mas como ele é um ciclo, ele é fechado, ele é o ciclobutano. E vocês observem que, por ele ser um ciclo, se você tiver apenas uma ramificação, você pode simplesmente emitir o local dessa ramificação, tá certo? Por quê? Porque se essa ramificação estiver aqui, isso aqui vai ser o quê? A posição um, 2 ou 3? Você não sabe, porque o ciclo você pode sempre girar ele. Então, vamos supor, se você considerar sempre a parte de cima como um, tá certo? Se a gente colocar um metil aqui e tirar esse metil de cima, a gente pode simplesmente girar esse composto e esse metil vai estar em cima na posição um sempre. Então, sempre que a gente tiver apenas uma única ramificação, a gente não precisa colocar a posição dele, porque ela vai ser sempre a posição número um, tá certo? Então, por exemplo, esse aqui é um metil ciclopropano. Esse aqui seria um etil ciclopentano, tá certo? Mas, se nós tivermos mais do que uma ramificação, a gente vai determinar sempre a mais simples, como a número um. Normalmente a gente vai colocar ela na parte de cima, e a gente vai contar os carbonos em sentido anti-horário ou horário, ou seja, a gente vai contar na direção em que faça a outra ramificação ter o menor número possível, como a gente sempre faz, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar o metil, que é mais simples, na posição um, e vai contar no sentido horário para alcançar o 3 isopropil. Se a gente contasse do sentido anti-horário, isso aqui ia se tornar um 4 isopropil, tá certo? Então, isso aqui vai ser o 1 metil 3 isopropil ciclopentano, tá certo? E só para a título de curiosidade, podem existir também compostos cíclicos com ligações duplas ou triplas, mas só que eles basicamente vão seguir essas mesmas regras que a gente aprendeu. Então, isso aqui vai ser o ciclopenteno. Novamente, a gente não vai colocar onde é que está a posição da ligação dupla, por quê? Porque isso aqui é um ciclo, ou seja, você pode girar ele e colocar ele vai ser sempre a posição número um, tá certo? E, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter um ciclo hexa 1,3-dieno, ou seja, seria como se fosse um alcadieno fechado, tá certo? Novamente, a gente vai contar de cima, colocar a ligação dupla aqui, e vai contar em ordem horária, né, em sentido horário, porque a gente vai alcançar um menor número para outra ligação tripla, para outra ligação dupla. E por fim, a gente vai ter aqui um composto com uma ligação tripla. Ele vai ser o ciclo octino, tá certo? Novamente, a gente não vai colocar onde está essa ligação tripla nesse caso. Por quê? Porque isso aqui vai ser sempre considerado como carbono número um, tá certo? Então, eu esqueci de tirar aqui, eu já dei spoilers para vocês. Mas vamos fazer os exercícios resolvidos. Dê o nome dos seguintes compostos. Bom, esse composto aqui é uma cadeia fechada com 3 carbonos. Então, isso aqui vai ser um ciclopropano. E ele vai ter um radical, uma ramificação propil. Então, o nome dela vai ser propil ciclopropano. Tá certo? Já nesse caso aqui, a gente vai ter uma cadeia fechada com 4 carbonos. Ou seja, isso aqui vai ser um ciclobutano. E a gente vai ter uma ramificação etil seguida de outra ramificação etil, tá certo? Então, a gente vai considerar esse aqui o número um, e a gente vai contar no sentido horário, considerar esse aqui o número 2, tá certo? Se a gente contasse no sentido anti-horário, isso aqui seria o 4. Logo, 2 é menor que 4, a gente vai contar somente no sentido horário. Então, isso aqui vai ser o 1,2 dietil ciclobutano, tá? Nesse caso aqui, a gente tem
um composto de 5 carbonos fechado, ou seja, ele vai ser um ciclopentano, tá certo? E a gente vai ter ligações metil no carbono 1 e outra ligação metil no carbono 3. Então ele vai ser o 1,1,3 trimetil ciclopentano. E por último, nesse caso aqui, a gente vai ter um ciclo hexano, porque são 8 carbonos, e a gente vai ter uma ligação de um metil no carbono 1 e uma ligação de metil no carbono 3. Por quê? Porque a gente vai contar nesse caso no sentido anti-horário, tá? Para obter a menor posição para outra ramificação. Então isso aqui vai ser um 1,3 dimetilciclohexano. Vocês estão começando a perceber como é simples, como tem uma lógica e como, as coisas vão fazendo sentido, assim, para dar o nome, né. Tudo como tudo é padronizado, tudo segue uma mesma lógica, então no final das contas, vai ficando um pouquinho mais simples de dar esses nomes, né. E agora a gente vai falar rapidamente sobre anéis aromáticos. O que que são anéis aromáticos? Anéis aromáticos, eles são compostos que possuem um anel benzênico, tá? Um anel benzênico. O que que é um anel benzênico? Um anel benzênico é basicamente esse composto de 6 carbonos com 3 ligações duplas intercaladas. A gente normalmente representa ele dessa maneira ou simplesmente faz um círculo no centro, né. Vou explicar já por que a gente faz um círculo. As características dele é que esse anel benzênico ele é um líquido incolor, volátil, inflamável e muito tóxico. O nome dele, anel aromático, vem porque normalmente compostos que possuem anéis benzênicos, eles possuem um cheiro forte, um cheiro distinguível. Então por isso que eles são chamados de anéis aromáticos, porque eles possuem um aroma muito forte deles. Alguns exemplos de anéis aromáticos é, por exemplo, o tolueno, que ele é uma substância extraída de uma árvore originária da Colômbia. O naftaleno, não sei se vocês sabem, naftaleno é aquela bolinha que normalmente vem dentro de aquela bolinha antimofo, que ela vem dentro de alguns qual que é o nome? De alguns, móveis que o pessoal compra, daí normalmente vem com umas bolinhas dentro que tem um cheirinho meio forte, e aquilo serve como antimofo. E tem um antraceno também, que é um dos compostos que tem no carvão mineral, tá certo? E uma das maiores importâncias do anel aromático é justamente essa intercalação entre ligações duplas. Se vocês observarem, ela basicamente possui 2 formas que, digamos assim, tem 50% de probabilidade de ocorrer, que é essa fórmula e essa forma aqui. Se vocês notarem, nos 2 casos, as ligações duplas estão intercaladas entre si, ou seja, elas estão basicamente você só girou as ligações duplas. E o nome dessa propriedade é ressonância, é um fenômeno da ressonância. Por quê? Basicamente, nesse tipo de composto, essas ligações duplas, que basicamente são elétrons compartilhados, eles ficam pulando de carbono em carbono, tá? E aí ele forma essas 2 isoformas. O importante disso é que ele vai dar uma estabilidade a mais para o anel aromático, para o benzeno, certo? E isso vai ser muito importante para várias propriedades do benzeno que a gente vai falar no futuro, tá? No momento, vocês só precisam saber que essas, ligações duplas, elas vão ficar girando, tá certo? Elas vão ficar girando ao redor do anel, dando estabilidade para o anel benzênico, para o benzeno. Qual que é a nomenclatura dos anéis aromáticos? Apesar do anel aromático ser um ciclo hexeno, o nome que a gente vai usar para ele é benzeno, tá certo? E a gente vai seguir as mesmas regras que a gente disse anteriormente. Então, já que a gente tem um benzeno aqui, isso aqui vai ser um metilbenzeno, tá certo? Um nome comum que usam para o metilbenzeno é o tolueno, tá certo? Não sei se vocês vão ver isso mais para frente, mas, por exemplo, trinitrotolueno é um composto que é um benzeno e vários NO2 que ficam aqui nas pontinhas, né, algumas ramificações de NO2. E isso faz o quê? A TNT, explosivo. Aí, também, novamente, nós vamos seguir a mesma regra que a gente seguiu anteriormente. Se a gente tiver mais do que uma ramificação, a gente vai considerar a ramificação mais simples como a número 1,
e vai fazer a contagem de forma que a gente obtenha, números de posição mais simples. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai considerar o carbono 1 como sendo aquele ligado ao metil, e aí a gente vai contar em sentido anti-horário, que aí a gente vai obter um, o 3-etil, 1,2-dimetilbenzeno, tá certo? Se a gente começasse a contar a partir desse carbono, o que que a gente ia obter? A gente ia obter o etil na posição 2 mais o metil na posição 6. E a mesma coisa ia acontecer se a gente contasse a partir desse etil. A gente ia ter esses 2 metils na posição 5 e 6, respectivamente, ou seja, não é o menor conjunto de posições, ou seja, a gente precisa achar aquele que a posição fica o menor possível, tá. Para o caso de anéis aromáticos, a gente vai ter as posições que são chamados orto, meta e para, quando a gente tiver 2 radicais. Ou seja, a gente vai ter um radical o mais simples aqui, na posição 1, e, de acordo com a posição em que ele tiver, a gente vai chamar ele a outra ramificação, a gente vai chamar esse composto de orto, aí a gente vai dizer o nome das ramificações, benzeno, ou meta-benzeno, ou para-benzeno. Um exemplo, por exemplo, ótimo. Um exemplo é esse caso aqui. Vamos supor que a gente tem um metil na posição 1 e um outro metil na posição 2, tá certo? Isso aqui pode ser chamado de 1,2-dimetilbenzeno, ou simplesmente orto-dimetilbenzeno, tá? Eh, existe também um nome comum que é o chileno, para quando você tem 2 metis ligados a um benzeno, mas vocês não precisam gravar isso, o mais importante é vocês saberem da posição orto, que isso vocês vão ver bastante. Então você vai ter o 1,2-dimetilbenzeno ou orto-dimetilbenzeno. Se vocês tiverem, por exemplo, um metil nessa posição e um metil na posição 3, ou seja, 1,3, a gente vai chamar isso de meta-dimetilbenzeno. E se a gente tiver um metil na posição 1 e um metil na posição 4, o nome dele vai ser para-dimetilbenzeno. Então, vocês têm que se lembrar, 1,2 vai ser chamado de orto, 1,3 vai ser chamado de meta e 1,4 vai ser chamado de para, tá certo? E os anéis aromáticos também podem ser ramificações, tá certo? Então, uma ramificação que possuir apenas um anel benzênico, ele vai ser chamado de fenil. Isso aqui eu não sei por que eles chamam isso assim. Para mim isso teria que ser um benzil, tá certo? Mas como eu não sou o quem inventou isso, isso aqui vai ser chamado de fenil. Quando a gente tiver um CH2 e um anel benzênico, vai ser chamado de benzil. E, de acordo com a posição, né, do radical, a gente pode chamar isso aqui de orto-toluil, meta-toluil e para-toluil. Por quê? Porque a gente vai ter uma cadeia aqui na posição a gente vai ter um metil na posição 1 e uma cadeia na posição, por exemplo, 3. Um metil na posição 1 e uma cadeia na posição 2. Um metil na posição 1 e uma cadeia na posição 4, tá certo? Então a gente vai usar os prefixos orto, meta e para. No caso, toluil, por causa que vem do tolueno, tá? Então, por exemplo, se a gente for considerar esses 3 aqui como ramificações do metano, a gente vai ter um trifenilmetano. Se a gente considerar esses 2 como ramificações do etano, a gente vai ter um 1,2-difeniletano, tá certo? E aqui num caso bem mais complexo, a gente vai ter um alceno, tá certo? Um alceno com uma ramificação metil no carbono 2, uma ramificação metil no carbono 4 e uma ramificação fenil no carbono 4. Então, isso aqui vai ser como tem 6 carbonos, é um hexeno, e vai ser o 4-fenil, 2,4-dimetil, X2-eno, tá certo? Por último, a gente tem uma classificaçãozinha, por exemplo, que o pessoal usa para anéis aromáticos, né. Então, ela é basicamente feita se ela possui um ou mais anéis aromáticos, ou seja, eles vão ser mononucleares ou monocíclicos, ou polinucleares e policíclicos, tá certo? Ou seja, mononucleares eles só vão ter um ciclo,
E dentro do mononucleares, eles podem ser classificados em possuem ramificações saturadas ou ramificações insaturadas, certo? E para os polinucleares e policíclicos, a gente vai só observar se eles são condensados, ou seja, se os anéis benzênicos estão próximos um do outro, ou seja, estão um do lado do outro, ou se eles são isolados, ou seja, os anéis benzênicos eles não estão em contato um com o outro. E é só isso. Se vocês notarem, vocês não precisam pensar muito bem, né, não precisam gravar muito bem essas 2 classificações. Por quê? Porque elas são bem, digamos assim, bem lógicas, né. Porque se você observar numa questão, na questão vai ser provavelmente qual a classificação eh, desse anel benzênico, tá certo? E nas opções vai estar mononuclear, polinuclear, condensado, isolado, ramificações saturadas. E vocês sabendo o que significam esses termos, vocês conseguem facilmente distinguir um do outro, tá bem? Então isso é uma dica que eu dou para vocês, que aí gravar muita coisa é um pouco difícil, é melhor você entender e conseguir resolver a questão de outra maneira do que simplesmente gravar aquilo, forçar para gravar, sabe? E alguns exemplos de anéis aromáticos hoje em dia são justamente as bolinhas de naftalina, que vocês já viram. O índigo é um composto que vem de uma árvore que dá essa cor azul para o jeans. Na realidade, houve até uma corrida para descobrir, para ver quem conseguia descobrir, quem conseguia fazer uma cor índigo, uma cor anil, sintética, porque como o índigo ele vem de uma planta, era muito cara a extração e tudo mais. Então, o pessoal queria conseguir produzir a mesma cor, ou seja, o mesmo composto, industrialmente, sem precisar da planta e assim barateando, tá certo? E anéis benzênicos também estão presentes em produtos de limpeza que a gente tem em casa, tá? Então vamos para os exercícios resolvidos para acabar a aula, tá certo? Dê os nomes dos seguintes compostos, tá certo? Bom, se vocês observarem, isso aqui é um anel benzênico e ele vai ter uma ramificação no, no carbono 1, né? Esse aqui vai ser o metil, e ele vai ter uma ramificação no carbono 3, ou seja, vai ser o etil. Bom, nós podemos chamar isso aqui de 1 metil 3 etil benzeno, ou a gente pode chamar isso aqui de quê? De meta metil etil benzeno, tá certo? Então, 1 metil 3 etil benzeno ou meta metil etil benzeno, tá certo? Já nesse caso aqui a gente vai ter eh, seis metis ao redor de um benzeno. Se vocês notarem, se você colocar 6 metis ao redor de um benzeno, não é possível ter qualquer outra ramificação, certo? Porque o anel benzênico ele só vai ter, cada carbono aqui, ele vai ter espaço apenas para uma ligação, tá certo? Então, se vocês notarem, você não precisa colocar a posição dessas dessas ramificações. Por quê? Porque como você vai ter 6 metis em um benzeno, obrigatoriamente esses metis vão ter que estar ao redor de todos os carbonos. Então você pode chamar isso de simplesmente hexametilbenzeno, tá certo? Outro composto aqui que a gente vai ter, ele vai ser o quê? Um metano ligado a 2 benzenos. Como isso aqui são radicais, a gente vai chamar isso aqui radical não, isso aqui é uma ramificação, a gente vai chamar isso aqui de fenil. Então a gente vai ter um difenilmetano. Por último, a gente vai ter basicamente a mesma situação que a gente tem aqui, só que, né, nós vamos ter 2 fenis ligados ao primeiro carbono de um propano. Então isso aqui vai ser um difenilpropano, certo? E se vocês observarem aqui em cima, a gente pode mudar o nome disso aqui também, né, a gente chamou ele de meta-metil-etilbenzeno, só que a gente pode utilizar deixa eu pegar aqui, essa essa classificação aqui, esse nome aqui. Ou seja, a gente pode chamar isso aqui de um metaprofeno,
toluil etano. A gente consideraria, por exemplo, que o etano é a cadeia principal, e isso aqui seria um metatoluil etano, tá certo? Mas o mais correto seria chamar isso de M-metil-etilbenzeno, certo? Por último, esses 2 últimos exercícios, o benzopireno é um composto aromático formado na combustão da hulha e do fumo. Pode ser encontrado em carnes grelhadas, em carvão ou em peças defumadas. Experiências em animais comprovaram sua potente ação cancerígena. Apresenta a seguinte fórmula estrutural. Qual é a sua fórmula molecular? Tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é contar os carbonos, tá certo? Que é o mais simples. Vamos contar o número de vértices que tem. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vértices, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então temos 20 carbonos. A gente já pode eliminar a alternativa A e a alternativa C, tá certo? E agora a gente precisa contar o número de hidrogênios. Bom, lembrem-se que quando a gente tem um carbono de um benzeno, ele só tem direito a uma ligação fora do anel benzeno. Então, todos esses carbonos aqui que são compartilhados entre anéis benzênicos, eles já vão ter feito a sua ligação que ele tem disponível. Ou seja, ele não vai possuir um hidrogênio. As únicas que vão possuir hidrogênio são os carbonos que não estão ligados a outros anéis benzênicos. Então, quem que vão ser eles? Vai ser esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo? Então, isso aqui, a resposta é a letra E, C20H12. Por último, a naftalina, nome comercial do hidrocarboneto naftaleno, é utilizada em gavetas e armários para proteger tecidos, papéis e livros dos ataques de traças e outros insetos. Assim, como outros compostos, a naftalina tem a propriedade de passar do estado sólido para o gasoso sem se fundir. Qual o nome desse fenômeno? Bom, não é liquefação, tá certo? Não é combustão, não é ebulição e não é solidificação, tá certo? Por exemplo, liquefação é passar do estado gasoso para o estado líquido. A combustão não é nenhum nenhum fenômeno de como é que é? De transformação de fases, né, combustão é basicamente a queima, né, ou seja, é uma reação química. A ebulição é passar da fase líquida para a fase gasosa e a solidificação é passar da fase líquida para a fase sólida. Então o que nos resta é a sublimação, que é justamente essa passagem de gás para sólido ou de sólido para gás, tá certo? Então a resposta é a letra B. Tá bom, galera? Muito obrigado pela atenção. Hoje eu vou postar mais listas, então fiquem de olho no Drive, façam as listas e treinem, porque é bem gostosinho fazer esse tipo de exercício, tá bom? Então eu agradeço bastante a atenção de vocês e até a próxima, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.